Olá galera do xadrez, Cortez Chess no tabuleiro. Neste vídeo aqui, eu quero dar uma dica para vocês que eu considero a mais importante de todas, se você quer melhorar no seu xadrez, tá? Eu já fiz vários vídeos sobre isso, né? Eu vou até deixar no final deste vídeo para você assistir dois vídeos também muito legais sobre dicas de como melhorar no xadrez, tá? Mas eu selecionei a principal, eu quero mostrar nesse vídeo, eu quero focar só nela, né? Porque eu quero que vocês coloquem ela em prática. E eu vou colocar o jeito que eu faço para colocar ela em prática, tá? O modo que eu faço para realmente usar essa dica no meu dia a dia no xadrez. E se você não está inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos enxadristas, aqueles que estudam xadrez, tudo, os aficionados, né? E vamos lá para o vídeo. É o seguinte, a dica mais importante que eu entendo no xadrez é você analisar suas partidas, tá? Então é o seguinte, mesmo que você faça, sei lá, vários jogos, 4, 5 jogos em seguida, sem parar, depois você para, né? Quando você parar de jogar, você pega e olha jogo por jogo. Vitória, derrota, empate, não importa o resultado, tá? Em cada jogo você vai aprender alguma coisa. E aí eu quero colocar na prática como que eu faço isso. É o seguinte, ó. Hoje em dia ninguém gosta de, como se diz, anotar coisas, pôr coisas em papéis, nada disso. Então eu vou dar uma dica para vocês. Entre nesse site aqui, notion.so, se cadastrem, coloquem seu e-mail, né? Se cadastre, coloque uma senha. Você pode abrir páginas com assuntos, calendários, avisos, agenda, a sua vida, colocar várias coisas. Eu tenho um tópico nessa página chamado Partidas de Xadrez. É lá que eu coloco as minhas partidas. Como é que eu faço? Por exemplo, eu jogo no Lichess uma partida, aí eu pego, copio o link dessa partida, né? E embaixo faço a minha análise. Escrevo o que aconteceu nessa partida. Descrevendo assim, olha aqui, por exemplo. Nesta aqui, ó. Joguei de pretas, adversário começou com cavalo F3. No lance 15, meu adversário atacou minha dama e pendurou um cavalo, e eu não vi. Se tivesse tomado esse cavalo, ficaria com 6,9 de vantagem. Final complicado, o adversário ficou com 2 peões passados, mas o meu cavalo segurou a promoção. Resultado empate por repetição. Então eu fiquei numa situação bem feia e consegui mesmo assim empatar o jogo por repetição de lances, né? Ele tinha 2 peões passados e o meu cavalo segurou os 2 na promoção. E, por exemplo, agora eu quero mostrar uma outra partida minha aqui, essa aqui. Eu também fiz uma análise sobre ela, né? Que é essa partida aqui, e anotei o que aconteceu com ela. Olha aqui, joguei de pretas uma escandinava, tá? E olha o que aconteceu nessa partida, foi muito interessante. Então eu analisei a partida. Eu joguei de pretas, tá? Escandinava, D5, peão tomou, tomei de dama, cavalo C3, dama D8 voltando, cavalo F3, cavalo C6, e o meu adversário jogou D3. O computador acha que é um erro isso aqui. Ok. Aí eu fui, logicamente, lá no bispo G4, já cravei o cavalo. Ele pôs bispo E2 descravando, cavalo F6. Até aqui tudo tranquilo. H3 cutucando meu bispo. Eu voltei para H5. Qualquer coisa, se ele puser o peão para cá, vai enfraquecer a estrutura dele, né? E eu volto com o meu bispo. Bom, cavalo G5. Ele já fez esse lance, atacando aqui, né? Querendo ganhar meu bispo, né? Porque a dama também está aqui, né? Bom, aí eu troquei, né, os bispos. Beleza, dama E2, cavalo D4, atacando a dama e atacando esse peão. Ele vai ter que manter a dama aqui, senão eu vou aqui e dou um duplo no rei e na torre. Ok. Dama D1 voltando, H6 cutucando o cavalo. O cavalo voltou, ele perdeu já um tempo aqui. Só que ele voltou atacando meu cavalo também. Só que ele não consegue pegar por causa da minha dama, né? E6. Roque. Bispo C5, bispo E3. E eu também fiz roque. Agora aqui, ele vai errar.
Porque quando ele faz esse lance aqui, cavalo E2, né? Eu vejo que a dama não consegue mais retomar aqui caso eu tome de cavalo. E isso vai abrir essa coluna. Essa é a minha ideia. Então o que eu fiz? Cavalo, toma F3. Ele vai abrir essa coluna, né? E eu posso atacar. Aí ele toma aqui, abrimos a coluna G, bispo D6, aí eu jogo meu bispo pra cá, eu quero já vir pra cá. Dama D2, eu jogo cavalo H5, querendo já vir para aqueles lados mesmo, atacando o rei já sai dessa coluna aberta, dama H4, eu vou com a minha dama, e aí as brancas erram, jogam torre G1, né? E eu tenho mate aqui, em um lance, né? Eu consegui ver aqui, pá, dama, mate, tá? Então, meu adversário, eu consegui abrir essa coluna, né? Então, o que aconteceu? Depois dessa partida, eu parei, né? Analisei o jogo, vim aqui e escrevi, ó, joguei de preto uma escandinava, as brancas ficaram em vantagem no início, depois eu virei. Dei um cheque de cavalo, abrindo a coluna G do rei, consegui mate em 18 lances, mas o adversário errou feio no final, ao invés de proteger o peão do mate, deixou o rei mais cercado ainda, eu acabei ganhando, né? Então, quer dizer, eu já fiz um relatório sobre a partida, né? Dá para ter uma ideia do que aconteceu, né? Então eu acho muito importante você pegar e analisar as suas partidas. Mesmo vitórias, derrotas. Nas derrotas você aprende muito mais até do que vitórias, né? Mas dá para você entender o contexto de como foi a partida, como foi a batalha, né? Como diz o Rafael Chess, né? Todo jogo de xadrez é uma batalha, é uma luta, né? E realmente é, né? E com isso você aprende mais. Você começa a ver lances, né? Quando você vai analisar, você começa a ver lances que você não viu no jogo, né? Isso você anota no seu relatório aqui no Notion. Então tem uma outra partida aqui que eu podia ter ganho fácil e eu não percebi também, sabe? Então você vai ver coisas e você anota. Então você vai ter depois várias partidas suas, né? Com uns links, né? Que você copia o link aqui, né? Quando você copiar o link aqui, vai aparecer uma coisa aqui, que é, por exemplo, vamos supor, eu venho aqui em cima, copio o link, Ctrl C, né? E vou colocar lá no Notion. Então, quando eu colocar aqui, ó, vou colocar Ctrl V, né? Aí mostra assim: descartar, criar marcador, criar integração, né? Cada um deles é um jeito. Um deles mostra até a tela aqui embaixo. Tal. Normalmente eu ponho descartar, né? Porque se eu colocar criar integração, ó, vai aparecer até uma foto, aparece aqui embaixo, né? A posição da partida, né? Aí, tá vendo? Fica até a telinha final aqui. Se você quiser também, né? Você que sabe, né? Pode até deixar o final da partida, como é que foi e tal, né? Mas eu normalmente, para não ocupar muito espaço aqui, porque depois eu entro no link e posso visualizar a partida, né? Então eu coloco na primeira opção, que é descartar, ou em inglês aparece dismiss, né? Depende como você colocou o Notion, né? Se está em português ou em inglês, né? Mas isso aqui vai te ajudar muito, porque você faz um relatório sobre a partida e fica tudo arquivado. Depois você quer consultar, né? Você tem as suas partidas, tal, você pode pôr até a data dela se você quiser, né? E você vai colocando uma atrás da outra aqui e você vai ter um relatório bem legal. E eu acho muito importante essa dica de você estudar as suas partidas depois que você joga, tá? Não importa o número de partidas que você faça, analisa cada uma delas, tá? Sempre tem um aprendizado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Veja esses dois vídeos agora após o vídeo aqui, o término, que tem mais dicas importantes para você melhorar o seu xadrez. E até o próximo vídeo. Valeu!